Você já parou para pensar como alguns movimentos dentro do meio cristão tratam o mundo espiritual quase como uma saga da fantasia? Já percebeu que para alguns tudo é uma batalha mística cheia de códigos secretos, mapas espirituais e nomes de demônios que mais parecem saídos de um RPG do que da Bíblia? Mas será que isso é realmente bíblico? De onde vem essa fixação por táticas espirituais? Será que essa abordagem realmente liberta ou só confunde ainda mais? Hoje a gente vai mergulhar no chamado movimento da batalha espiritual. Um fenômeno que já começou, já tem bastante tempo inclusive, e que tem ganhado cada vez mais força, mais espaço, tanto nas igrejas como nas redes sociais, mas que precisa ser analisado com muito cuidado à luz da palavra. Depois da vinheta, você vai entender de onde surgiu tudo isso, por que tanta gente embarca nessas práticas e, principalmente, o que a Bíblia de fato diz sobre batalhas espirituais. Aproveita para se inscrever agora, deixar seu like e seu comentário, ok? Faça parte desse canal. Agora sim, bora pro vídeo. Esse movimento ganhou força principalmente com nomes como Peter Wagner, Rebecca Brown, Neuza Itioca e entre outros, né? Eles afirmam ter recebido revelações especiais sobre como o mundo espiritual funciona. Revelações que, segundo eles, ficaram ocultas por séculos e que agora, enfim, foram entregues a esses iluminados. Mas o mais curioso é que a maioria das estratégias que ensinam não vem da Bíblia, e sim de experiências pessoais, rituais sincretistas e até relatos de ex-bruxos. Aí começa o problema, porque quando a base da fé deixa de ser a escritura e passa a ser uma experiência subjetiva, tudo vira justificável. A Bíblia alerta que até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Então, como podemos confiar em práticas reveladas que contradizem a própria palavra de Deus? Um exemplo clássico vem de James Fraser, missionário da China, que dizia ter desenvolvido suas táticas de batalha espiritual com base em tentativa e erro entre tribos locais. O problema, ele mesmo admitia que essas táticas não vinham da Bíblia, mas da prática. Outro nome influente, que a propósito eu já citei, foi o Peter Wagner, que popularizou o chamado mapeamento espiritual. A ideia era identificar espíritos territoriais baseando-se em Daniel 10, onde se fala do príncipe da Pérsia. A partir disso, Wagner concluiu que há um demônio responsável por cada país, cidade, bairro e até residência. Segundo ele, a igreja não pode crescer sem antes expulsar essas potestades. Mas veja, em nenhum lugar das escrituras vemos os apóstolos mapeando cidades antes de evangelizarem. O que vemos é a pregação da palavra em poder e autoridade, como Paulo instrui em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 ao 26. A verdadeira arma contra as trevas sempre foi e sempre será a pregação do evangelho acompanhada de fé e arrependimento. Quando Paulo ensina como libertar pessoas dos laços do diabo, ele não fala em decretos, amarrações ou mapeamentos. Ele fala sobre ser brando, instruir com paciência e esperar que Deus conceda arrependimento. E aí que está o centro da batalha espiritual. Não em gritos, mas em transformação real de mente e coração. Em Marcos capítulo 5, por exemplo, Jesus expulsa uma legião de demônios do Gadareno, mas a cidade inteira continua rejeitando-o e pedindo para que ele vá embora. Ou seja, nem mesmo a expulsão de demônios gera, por si só, uma mudança verdadeira espiritual. O que transforma é a fé em Cristo e isso vem pela palavra. Outro ponto controverso é a famosa quebra da maldição hereditária, a qual já falamos recentemente em outro vídeo. Eles baseiam-se em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Muitos líderes ensinam que precisamos fazer uma espécie de investigação genealógica para descobrir quais maldições ancestrais estão afetando nossa vida. E aí, claro, vem a explicação mágica. Seu bisavô foi em um terreiro e por isso seu casamento não dá certo, ou então seu negócio faliu. Mas o que a Bíblia
realmente diz? Em Ezequiel 18, Deus afirma claramente que o filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. Mas em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, Paulo declara que toda a nossa dívida foi cancelada na cruz. O maior exorcismo da história aconteceu ali. E quem está em Cristo já não está mais debaixo de maldição nenhuma. Como diz 1 João, capítulo 5, versículo 18, o maligno não lhe toca. E aqui está um ponto crucial. Ao atribuir cada problema a um demônio específico, o movimento de batalha espiritual diminui a nossa responsabilidade diante do pecado. A Bíblia chama isso de obras da carne e nos convoca ao arrependimento. Mas quando se acredita que tudo é culpa de um espírito de sensualidade ou do demônio da fofoca, o foco deixa de ser o coração humano e vai para as forças externas. Resultado? Ninguém se arrepende. Todo mundo só amarra, expulsa e segue em frente. E é exatamente esse tipo de distração que desvia a igreja da verdadeira luta. Não contra a carne ou sangue, mas contra principados. Sim, porém com armas espirituais legítimas e não com fórmulas místicas inventadas. Outro aspecto perturbador desses movimentos é a fonte de onde vêm muitas dessas práticas. Ex-bruxos, ex-médiums, ex-pais de santos são tratados como especialistas do mundo espiritual. Mas espera aí, desde quando o conhecimento das trevas virou referência de autoridade? Muitos líderes criam doutrinas baseadas no que ouviram de demônios durante libertações ou no que ex-feiticeiros disseram que viram nos cultos. Isso é, no mínimo, contraditório. Como confiar na palavra do pai da mentira? Ao invés de mergulhar nas escrituras, essas pessoas mergulham em relatos ocultistas, dando mais crédito ao inferno do que à cruz. A autoridade da nossa fé não vem de relatos assustadores, mas da palavra viva e eficaz de Deus. Além disso, esses movimentos despertam uma curiosidade meio mórbida pelo culto, na verdade. É como se o cristão precisasse estudar o reino das trevas para poder combatê-lo. Gente que passa mais tempo investigando nomes de demônios, símbolos de seitas e estratégias espirituais do que estudando o evangelho de Cristo. Jesus não mandou ninguém conhecer o inferno para pregar o céu. Ele mandou que anunciássemos o arrependimento e o perdão dos pecados em seu nome. Mas hoje, em muitas igrejas, o ensino bíblico é substituído por listas de demônios, entrevistas com possessos e teorias conspiratórias sobre satanistas infiltrados. A grande batalha espiritual, ao contrário do que ensinam por aí, está em permanecer firme na verdade da palavra e rejeitar doutrinas falsas. Essa sim é a real ameaça à igreja. E por fim, talvez o maior perigo desse movimento de batalha espiritual seja desviar o foco da igreja. Ao invés de combater o pecado, ele transforma o inimigo em um espantalho externo. Satanistas, objetos amaldiçoados, sociedades secretas. Mas o que a Bíblia mostra é que o maior inimigo da igreja sempre foi o falso ensino, e muitas vezes vindo de dentro. Pedro, mesmo sendo apóstolo, foi repreendido por Jesus como se fosse o próprio Satanás. O apóstolo Paulo advertiu que nos últimos tempos muitos dariam ouvidos a doutrinas de demônios e não seriam satanistas fazendo rituais macabros, mas pregadores carismáticos, bonitinhos, que falam em nome de Deus. A Bíblia já nos alertava. O diabo se disfarça de anjo de luz. E enquanto a igreja brinca de caça-fantasma, ela permite que falsos ensinos tomem conta do púlpito. Então, qual é o verdadeiro campo de batalha? A mente. E qual a verdadeira arma? A verdade. Efésios 6 fala sobre a armadura de Deus, couraça da justiça, capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e não rituais sincretistas, palavras mágicas ou experiências místicas. Se você quer lutar a verdadeira batalha espiritual, mergulhe nas Escrituras, conheça Deus, conheça o Evangelho e abandone o pecado. E não se deixe levar por estratégias que mais confundem do que libertam, porque no fim das contas, a vitória contra o maligno já foi conquistada na cruz. É nela que precisamos permanecer firmes. Compartilhe esse vídeo, comenta aí embaixo o que você já viu por aí nesse mundão gospel e, claro, não se esquece, a nossa arma é a palavra de Deus. Até o próximo vídeo. Abraços. Tchau, tchau.